A graça do Senhor Jesus, amados, estamos aqui para trazer a lição de número 4. Hoje nós vamos estudar a promessa e obediência, certo? O texto áureo diz: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. João capítulo 14, versículo 15. A verdade prática, que é a síntese, da nossa lição, ela diz: a obediência a Cristo demanda bênçãos espirituais que influenciam diversas áreas da nossa vida. Glória a Deus, né? Então, hoje nós vamos estudar a nossa lição repetindo promessa e obediência. A leitura bíblica em classe, ela se encontra em Deuteronômio 24, repetindo, Deuteronômio, versículo 29, não, errei de novo. Deuteronômio, capítulo 29, versículo 1, 9 a 12, certo? Então, os versículos nós vamos ler o 1, depois 9 a 12. E Hebreus, capítulo 8, verso 6 a 13, entendeu? Bênção de Deus. Bem, a gente vamos aproveitar o tema dessa lição, né? E vamos entender que a obediência, que é o fruto de um coração grato e sincero, né? Eu gosto muito de um versículo que Jesus diz assim: se alguém me ama, guarda a minha palavra. Guardar aqui significa obedecer. Então, o que Jesus está dizendo é o seguinte: se alguém me ama, ele vai obedecer a minha palavra. Então, a obediência é uma maneira de mostrar que a gente ama a Deus, que nós somos gratos a Ele, entendeu? Então, obedecer isso. O que eu tenho que fazer para poder demonstrar que eu amo a Deus? Obedece. Entendeu? Não tem como alguém dizer que ama a Deus, mas não é obediente. Isso aí é artimanha do inimigo, porque Jesus deixou bem claro: se alguém me ama, ele vai obedecer a minha palavra, tá? Então, a promessa está ligada à obediência. Deus não tem promessa para pessoas desobedientes no sentido positivo, de salvação, de cura, de libertação. Não tem, né? A não ser que a pessoa está vivendo uma ignorância. Mas quem já é conhecedor da palavra, não tem como, entendeu? Então, a Bíblia apresenta uma relação entre a promessa e a obediência. Para que as promessas de Deus se cumpram na minha vida, tem que ter obediência. Por quê? Porque Deus, em relação a nós, ele sempre faz a parte dele, mas ele deixa a nossa parte. A promessa vem dele. Agora, para receber, eu preciso obedecer, né? Então, obediência e promessa anda junto, abraçada, tá? Então, no Antigo Testamento, lá no concerto de Horebe, né? Foi aquele pacto que Deus fez com o povo de Israel no deserto, era uma reafirmação daquelas promessas que Deus já tinha feito a Abraão, né? Porque Deus, nós já estudamos a história de Abraão, Deus chamou Abraão, né? E deu a ele as diretrizes, e ele obedeceu. Já começou com Deus falando: sai da tua terra, da tua parentela e sai para a terra que eu te mostrarei. Ele saiu sem saber para onde ir, mas obedeceu, entendeu? Deus fez uma promessa a Abraão e Abraão obedeceu. Se Abraão não obedece, ele perde a bênção, né? Então, esse pacto no deserto, no Horebe, no Sinai, né, ficou conhecido, né? É o concerto divino, que exigia o quê? Da parte de Israel? De uma obediência santa, restrita a ele, né? A gente sempre cita esse versículo: obedecer é melhor do que sacrificar, né? Tem pessoas que fazem até sacrifício para servir a Deus, mas não obedece, né? Então, a palavra de Deus foi essa para o povo naquele pacto ali, no Horebe, no Sinai, né? Foi o quê? Foi o seguinte: se diligentemente ouvides a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos,
porque toda a terra é minha. Deus faz a promessa, mas qual a primeira exigência? Obedecer. Se vocês ouvir a minha voz, né, guardar os meus concertos, me obedecer, então vocês serão meu povo escolhido, separado. A promessa está feita, né? Agora falta a obediência. Certo? Então, por essa obediência, né, a nação de Israel deveria obedecer os mandamentos do Senhor para viver as promessas durante todo o seu tempo, principalmente ali no deserto. Né? Porque Deus é fiel, gente. O que Deus promete, Ele cumpre. Mas sempre nós temos a nossa parte. Tá? Bem, o concerto nas Campinas de Moabe, Deus repetiu. Né? Depois de muitos anos, morreu a maior parte, né? Pela desobediência, ficaram prostrados no deserto. Deus fez outra reafirmação, né? Outro concerto. Muitos anos se passaram, né? E a maioria dos peregrinos já tinham perecido. Então, Moisés reuniu novamente o povo, agora nas Campinas de Moabe, pois uma nova geração estava prestes a entrar na terra prometida, agora já com Josué. Né? Então, Deus, mais uma vez, reúne o povo e dá as diretrizes de novo e mostra o resultado da obediência e o resultado da desobediência. Entendeu? Se a gente planta a obediência, a gente colhe as promessas de Deus, colhe as bênçãos. Mas se a gente planta desobediência, a gente vai colher condenação, punição, abandono da parte de Deus. Né? Deus está com quem está com ele. Quem não quer obedecer porque quer seguir outro caminho. Né? E Deus dá essa liberdade ao homem. Quer Deus? Amém. Não quer? Pode ir. Deus não segurou os anjos quando pecaram, são os demônios aí perturbando, né? Mas foi escolha, tudo é escolha, mas Deus dá o caminho certo. Deus não deixa a pessoa no escuro, não, Ele dá o caminho certo. Cabe a nós decidir, né? Porque o Espírito Santo está aí para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, tá? Então Deus faz, essas são as palavras do concerto que o Senhor ordenou a Moisés na terra de Moabe, que fizesse com os filhos de Israel, além do concerto que fizeram com eles em Horebe. Então, toda a bênção, né? Aliás, toda a ênfase de Deus, né? São nas bênçãos e nas maldições. Né? Deus traz ali um capítulo todo, né? Mostrando o resultado da obediência e depois Deus mostra o resultado da obediência. Né? Então, o resultado da obediência seria a bênção. E o resultado da desobediência seria a maldição. Então, a maldição vem devido à desobediência. Entendeu? Então, é muito importante a gente entender isso. Tá bom? Desobedeceu, saiu fora da direção. Então, as promessas provenientes da obediência. Então, é isso aí. Em toda a área da vida dos judeus, né, as bênçãos divinas seriam derramadas como consequência da obediência. Já estava decretado, já. A bênção é essa e acabou. Eles vão ser cabeça. Mas Israel desobedeceu, começou a servir as nações, começou a seguir o exemplo das nações pagãs. Deus levantou Israel para que, através de Israel, eles aprendessem a servir a Deus, que eles serviam os deuses pagãos, né? Mas Israel, infelizmente, em vez de influenciar e trazer as pessoas a Deus, foram influenciados pelos pecados das nações em volta e saíram da presença de Deus e pagaram o preço caro. É só você estudar os livros históricos que você vai ver. E no livro de Êxodo também, no Pentateuco, você vê o procedimento, né? No livro principalmente de Deuteronômio, né? Levítico, Êxodo, você vê que o povo de Israel, no deserto, realmente se rebelaram contra Deus abertamente, né? E pagaram o preço caro, ok? Então, também é verdade que as maldições seriam proferidas no monte de Ebal, como consequência da desobediência aos mandamentos do Senhor.
Portanto, o Antigo Testamento, vemos que a obediência tinha uma relação direta no compromisso da vida do povo de Israel, dentro da promessa daquilo que Deus falou. Entendeu? Cumprimento de uma promessa. Deus quer cumprir. Tá bom? Então, vamos bater nessa tecla dessa lição. Porque a obediência não tem jeito, gente. Como fugir dela? Não obedeceu é porque não quer mais saber de Deus. Saindo dessa parte, no concerto de Deus com Israel, observamos o cumprimento das promessas a partir da obediência do povo. A parte 2 diz, a obediência no Novo Testamento. Então, o Novo Concerto, segundo lá em Hebreus 8, apresenta aspectos do concerto do Antigo Testamento, mostrando quanto eles apontam para o perfeito ministério de Jesus. O Primeiro Testamento, né, era a base dos sumos sacerdotes, dos sacrifícios de animais, né, que não purificava, na verdade, só aliviava, né, para dar tempo de Jesus vir morrer pelos nossos pecados. Porque, na verdade, era didático, né, aquela morte daqueles animais para ensinar o povo, né, que se alguém pecou, tinha que morrer. Então, como Deus preservava o povo, Deus criou o sacrifício de animais. E quem tinha que morrer tinha que ser alguém inocente. Então, os animais inocentes, né, porque não pecavam, morriam no lugar do sujeito que pecou, da pessoa que pecou. Mesma coisa, Jesus inocentemente, no Novo Testamento, no Novo Pacto, no Novo Concerto, ele morre em nosso lugar, sendo inocente. Porque quem deve vai morrer pelo pecado dele mesmo. Como Jesus não tinha pecado, né? Não pecou, ele tinha moral para morrer pelos nossos pecados. Porque Deus não achou pecado no Filho dele, né? Então, ali vemos que entre o relacionamento entre Deus e o seu povo, dava-se por meio da fé manifestada pela obediência à lei. Então, Israel mostrava a sua obediência obedecendo à lei, né? Até que chegasse o novo pacto através de Jesus. Mas até chegar o pacto através de Jesus, tinha que obedecer à lei, fazer os sacrifícios de animais, entendeu? Até que Deus instituísse o novo pacto, segundo dizem Hebreus aqui, né? Então, mas este concerto, olha só o que Deus diz, mas este concerto, né, que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração e serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Certo? Então, ia chegar um ponto, um tempo, né, que Israel, a lei de Deus seria escrita no seu coração. Por quê? Porque quando alguém aceita Jesus no novo concerto, quando alguém aceita Jesus pelo sangue de Jesus, né, ele nasce de novo. Ele é uma nova criatura. A Bíblia diz, se alguém está em Cristo, o que ele é? Nova criatura, as coisas velhas já passaram. Então, há coisas de dentro para fora, há uma transformação, há uma nova criatura. Aquele velho homem morreu, né? Então, esse concerto com Deus é que ele escreve dentro de nós. O Espírito Santo agora habita dentro de nós, né? Qualquer cristão que realmente aceitou Jesus, ele nasceu de novo. Então, dentro desse novo concerto, quem é o mediador? Não é animais, não é o sacerdote, porque o sumo sacerdote é quem entrava uma vez por ano lá no Santo dos Santos, para aspergir lá o sangue, né? Agora não. A Bíblia diz que Jesus entrou no Santo dos Santos celestial, pelo seu sangue. Porque quando Jesus falou, está consumado, o véu do templo se rasgou, mostrando que o problema do pecado foi resolvido. Por quê? Porque no Velho Testamento, eles passavam o véu, aspergiam o sangue, né, lá no lugar santíssimo, voltava o véu, ficava no mesmo lugar, significando que o problema do pecado não foi resolvido. Mas quando Jesus falou, está consumado, o problema do pecado foi resolvido. Então, agora nós temos acesso direto a Deus.
nesse novo pacto, nesse novo concerto, em que Jesus é o mediador, nós não precisamos de ninguém mais para fazer mediação pela gente. Nós podemos, nós mesmos, pessoalmente, entrar no Santo dos Santos, ou seja, entrar na presença de Deus sem necessidade de sumo sacerdote terreno, porque Jesus é o nosso sumo sacerdote celestial, o véu já se rasgou e Jesus está sentado à direita de Deus. Entendeu? Então, esse é o novo pacto, entendeu? Em que Jesus é o mediador, ok? Então, a obediência no novo concerto, os ensinos do Novo Testamento mostram o quê? Que a fé e a obediência andam junto. Por quê? Para me obedecer, eu tenho que crer. Não tem como separar a obediência da fé, nem a fé da obediência. Elas andam juntas. Para mim ser abençoado, eu tenho que crer. Eu crendo, eu obedeço. Está entendendo? Muitos perdem a fé e deixam de obedecer. Infelizmente, muitos naufragam na fé. Afundam. Aí deixa de obedecer. Entendeu? Isso aí é que a gente tem que entender. A obediência e fé andam lado a lado. Elas são irmãs. Se me amardes, guardareis o meu mandamento. Entendeu? Guardar aqui é obedecer. Vou repetir aquilo que eu falei no início. Se alguém me ama, guarda a minha palavra. Entendeu? Então, isso aí a gente tem que... Então, somente, né, na obediência, igual Jesus nos dá o exemplo, está lá, né, no capítulo 2 de Filipenses, Jesus foi obediente ao Pai. E ele dá o exemplo. Ele, sendo Deus, assume uma forma humana para morrer pelos nossos pecados. Ele mostrou que obediência, obedeceu, morreu de morte, morte de cruz. Por isso que ele foi exaltado acima de tudo. Porque Jesus dá o exemplo de obediência. Entendeu? Então, encerrando essa parte, o Novo Testamento mostra Jesus como a nova aliança, cumprindo a promessa de salvação a todos que respondem com arrependimento e fé. Arrependei-vos e convertei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados e venham sobre vós tempo de refrigério na presença do Senhor. Tá? O arrependimento faz a pessoa mudar o seu pensamento, ele muda o seu pensamento. E a conversão muda a sua atitude. Entendeu? Uma pessoa, quando se converte, ele se arrepende, né? Muda seus pensamentos, e quando ele se converte, ele muda o seu comportamento para com Deus. Ok? Bem, a última parte diz: as bênçãos provenientes da obediência a Cristo, certo? Bênçãos espirituais. Vamos ver as bênçãos que nós recebemos por ser obediente. O principal é a salvação, né? Jesus falou: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não adianta nada, né? Então, bênçãos espirituais. No Novo Testamento, o Espírito Santo rege a vida dos que fazem parte do nosso concerto, novo concerto. Jesus mesmo falou: não vos deixarei órfão. Se eu não for, o Consolador não virá. Ou seja, se eu não fizer o sacrifício na cruz, o Consolador não vai vir. Mas se eu for, é porque eu fiz o sacrifício. Aí o Consolador virá. E quando ele vier, ele ficará convosco para sempre. Entendeu? E Jesus falou: quando ele vier, ele vos ensinará todas as coisas, vos guiará em toda direção, revestirá vocês de poder, né? Capacitará. É uma bênção. Isso é bênção relacionado como resultado de quê? Primeiro, da promessa de Deus. Isso é uma promessa. Segundo, obediência. Tá? Então, nesse contexto, aprendemos que uma vida de obediência a Cristo, mediante a obra do Espírito Santo, demanda bênção da natureza espiritual, né, que abarca todas as áreas da nossa vida. Que a Bíblia diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, é gozo, paz e justiça e alegria no Espírito Santo. No Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não tem paz, não tem alegria, entendeu? Não tem justiça, não tem nada disso. O reino de Deus não é comida nem bebida, não. Entendeu? A Bíblia diz, né? Quem tem fome, come em casa, né? Então não adianta, é coisa espiritual. A obediência gera isso. Paz e justiça.
Quem obedece a Cristo vive piedosamente, né, em sua presença. Dessa forma, temos uma vida de retidão proveniente da fé e da obediência em Cristo, certo? Aí nós fomos justificados, santificados por Deus. É Deus que nos santifica. É Deus que separa a gente, né? A santificação, nós vamos ver na outra lição, é muito importante. Então, querido, a paz que excede a todo entendimento, que tem que fazer parte da nossa vida. Quando a gente cai mesmo na obediência, toma essa decisão de ser de Cristo mesmo, você começa a sentir uma paz que você nunca sentiu na sua vida. Independente do que está acontecendo. Se você, quando está na obediência, vai acontecer contigo, igual aconteceu com Pedro. Quando fala, Pedro, amanhã cedo mataram o Tiago, agora eu vou matar você. Prenderam ele para no outro dia de manhã matar. E a igreja orando. Pedro sabia que no outro dia ia morrer e foi dormir. Sabe o que é isso? Paz. Ele estava em paz. Ele falou, estou dentro da vontade de Deus, seja o que Deus quiser, eu vou é dormir. Não quero saber de nada, não. Foi dormir. Foi uma luta. Foi uma luta para o anjo acordar Pedro. Está entendendo? Acorda, Pedro. Então Pedro acordou e saiu, e Deus enviou o anjo para livrar ele daquela cadeia. Eu duvido que uma pessoa que sabe que vai morrer amanhã, ele vai ter um sono profundo hoje, se ele não estiver ligado com Cristo. Porque a paz de Cristo excede a todo entendimento. E a justiça faz parte da nossa vida. A gente não se alega com a injustiça. A pessoa, quando está se alegrando com a injustiça, tem alguma coisa errada. Ele não está obedecendo a Deus. Ele não está no domínio da paz. Entendeu? Jesus falou, eu deixo-vos a minha paz vos dou. Mas não dou a paz como o mundo dá. A paz de Cristo é diferente do mundo. Não queira comparar a paz do mundo com a paz de Cristo. A paz do mundo é quando não tem guerra, está todo mundo sem briga. Não, a paz de Cristo não é externa. A paz de Cristo, ela vem de dentro. O mundo pode estar em guerra, a pessoa pode estar te caluniando, falando mal de você, está contra você, mas você está com a consciência limpa, você está em paz, não te afeta. Entendeu? Porque você está em obediência. A desobediência, a primeira coisa que a desobediência faz é tirar a paz. Entendeu? Assim, a obediência em Cristo gera em nós justiça e paz. Mesmo no meio dessa turbulência toda, tu tem paz. Entendeu? Alegria, terceira, alegria no Espírito Santo. Então, a alegria do crente, ela vem de uma relação com Cristo. Entendeu? A nossa relação é com Deus através de Cristo. Porque Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é o mediador, ele é aquele que é o caminho, né? E ele é o único que pode ser o meio de Deus nos abençoar. Deus não abençoa ninguém fora de Cristo. Entendeu? Então, a Bíblia mostra que a alegria é fruto do Espírito Santo. E o Espírito Santo mora em mim porque Jesus morreu na cruz do Calvário. Sem mim, lembra dessa palavra que Jesus falou no Evangelho de João? Sem mim nada podeis fazer. Sem Deus, através de Jesus, você não tem paz, não tem amor, não tem nada. Você tem um amor do pecador, ama quem te ama, né? Então, sendo fruto do Espírito, a alegria é fruto do Espírito. Ué, tem alegria porque tu recebeu uma bênção, fez isso, fez aquilo, né? O mundo, assim, o cara ganhou na loteria, estava todo alegre, né? Então, depois ficou todo triste, porque ficou pobre, porque não soube administrar o dinheiro. Então, a alegria do mundo é passageira, mas a alegria que vem do Espírito Santo através de Jesus é uma alegria eterna, tá? Não é passageira, não. Nós vamos subir para a glória com ela no coração. Então, conforme nos ensina as Escrituras, essa é a alegria, não está condicionada, olha que importante, não está condicionada ao ambiente externo da nossa vida, mas é consequência de uma vida cheia da presença do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo enche-nos de alegria. O salmista falou, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor.
Então, o salmista não era um religioso, ele era um homem que confiava em Deus e obedecia. Todo mundo tem defeito, né? Então, quando a gente vai para a igreja, a gente não vai por obrigação. A gente vai porque sente alegria, sente prazer de estar junto com os irmãos, comunhão com Deus, comunhão com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, comunhão com os irmãos na igreja. Isso aí nos motiva a ir para a igreja, né? Então, querido, Deus te abençoe. Permanece na obediência. Obedecer é melhor do que sacrificar, tá bom? Fica aí conosco, não se esqueça de dar o seu like, entendeu? De deixar o teu comentário, tá bom? Da onde você é, tá? Deixa o teu like, compartilha com seus amigos também, tá bom? Deus te abençoe e até a lição de número 5. Um abração, hein?